Olá, meu nome é Isaline Cardoso do Nascimento, sou estudante do curso de Letras Português pelo Polo de Teresina Piauí da Uninter e hoje estou aqui para apresentar o meu portfólio sobre a cultura surda e Libras no pop. Trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Durante muito tempo, os povos surdos, né, a população surda, ela sofreu por conta da falta de reconhecimento, da estigmatização, do preconceito e da discriminação. Os sujeitos surdos eles eram considerados incapazes, desprovidos de inteligência, não eram vistos como portadores de cidadania e também não podiam ser incluídos em testamentos. A criação do Código Jurídico do Imperador Justiniano no ano de 528, estabelecendo aos surdos nobres a oralização, foi a primeira tentativa de educar o povo surdo. Pedro Poncé de León foi o primeiro professor de surdos reconhecido e utilizador do alfabeto manual. Na segunda metade do século XIX, o abade Charles Michel Lepé criou um método de ensino por meio de gestos metódicos e ampliou o acesso à educação à comunidade pobre de surdos. Esse seu método de ensino, ele misturava os gestos utilizados pelos surdos da França com a gramática francesa. Em 1760, houve a criação da primeira escola pública para surdos em Paris, que foi o Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris. Em 1789, foi criada mais de 20 escolas para surdos na Europa. Dentro deste contexto, surgiram muitos professores surdos e as relações de espelhamento trouxeram novas e positivas perspectivas ao povo surdo. No ano de 1864, o Colégio Gallaudet, autorizado pelo Congresso americano, transformou-se na primeira e única universidade de surdos existente até hoje, a Universidade Gallaudet, em Washington, nos Estados Unidos. A criação da metodologia oralista pelo alemão Samuel Heinecke foi um dos métodos muito disseminados na Europa. Em 1788, houve a criação da primeira escola de surdos com esse método do alemão Samuel Heinecke, que era um método oralista, que proibia, inclusive, a utilização da língua de sinais pelo povo surdo. Em 1880, o Congresso de Milão, na Itália, escolheu o melhor método como sendo o método oralista, e isso trouxe um retrocesso de quase um século para a comunidade surda. Em 1970, movimentos expostos dos sujeitos surdos em prol de se legitimar cultural e linguisticamente despontaram na Europa. Em 1960, muitos estudos científicos foram feitos, dentre eles esse estudo feito por William Stockoy, que comprovou que a língua de sinais ela se constitui legitimamente como uma língua. Em 1980 surge um novo tipo de metodologia, que é a comunicação total, que abrangeria todo tipo de comunicação, desde os gestos, a língua de sinais, até mesmo a oralização. Trajetória histórica, a língua brasileira de sinais, Libras. Eduard Rouet, em 1857, veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos do país, chamada na época de Imperial Instituto de Surdos Mudos. Com o desuso do termo, se transformou na INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. A Libras ela foi criada junto com a INES como uma mistura da língua de sinais francesa e dos gestos já utilizados pelo povo surdo no Brasil. Em 1987, foi criada a FINES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Outra lei muito importante foi a Lei nº 10.436, que reconheceu oficialmente a Libras. A aprovação da Portaria 3.284, ela assegurou o acesso ao ensino superior aos surdos. O Decreto número 5.296 trouxe muitas prerrogativas legais para dar acessibilidade às pessoas com deficiências, especialmente os surdos ou deficientes auditivos. O Decreto 5.626, ele estabeleceu o direito a uma educação bilíngue, onde trouxe ainda mais oportunidades à comunidade surda. A Lei nº 12.319, de 2010, regulamentou a profissão do intérprete e tradutor de Libras. A Lei nº 13.146, de 2015, né, foi uma lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que também trouxe vários acessos, que assegurou saúde, educação e diversos outros direitos ao povo surdo. Cultura surda. Podemos definir cultura surda como modo de vida do surdo, sua noção de sujeito,
suas produções e a constituição de sua subjetividade. De acordo com Strobel, ele estabelece algumas categorias sobre a cultura surda, que são a experiência visual, a língua de sinais, a família, literatura, piadas e poesias surdas, vida social, concursos de beleza, teatro, artes visuais, movimentos de luta, adaptação de materiais e novas invenções tecnológicas. Todas essas categorias são utilizadas pelo povo surdo para se legitimar enquanto um povo que tem cultura, que tem a sua própria subjetividade. A cultura surda no Brasil. Em 2004, foi promulgada uma lei que determina o uso de recursos visuais e legendas nas propagandas oficiais do governo. Em 2008, foi instituído o Dia Nacional do Surdo. Em 2010, foi regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de Libras, como já mencionado anteriormente. Em 2015, foi publicada o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Em 2016, a Anatel publica a resolução com as regras para o atendimento das pessoas com deficiência por parte das empresas de telecomunicação. Os ouvintes e a Libras. Bom, segundo os dados do IBGE, existem no Brasil cerca de 2,7 milhões de surdos profundos. E essas pessoas, mesmo não falando português, se comunicam, né, e têm essa necessidade de comunicação e interação social. Dessa forma, a Libras, a ampliação do acesso a Libras, ela se torna muito importante para o acesso dos próprios surdos aos diversos serviços que eles precisam dispor na sociedade. O acesso também da Libras por parte da família é uma forma de incluir os surdos, né, no seio familiar em que ele está inserido. Capacitação de ouvintes em Libras. A capacitação de ouvintes em Libras, ela se dá através de cursos superiores, cursos de extensão, especialização, capacitação. A própria Libras é uma disciplina obrigatória em vários cursos superiores, né? O Programa Nacional para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras, ele já é realizado desde 2006. A certificação da Libras é uma das políticas públicas, inclusive, né, federais, que visam a ampliação da comunicação surda no Brasil e que promove a inclusão. Praticando Libras, aqui é uma sequência de fotos onde eu faço o meu nome por meio da Libras. Experiências locais bem-sucedidas. Aqui eu escolhi uma experiência muito interessante, né, que aconteceu no canal Educação da SEDUC do Piauí, onde passou a disponibilizar desde 2020 a transcrição de suas videoaulas em Libras. Isso fez com que o acesso à educação do povo surdo ele se ampliasse ainda mais. E isso é uma das políticas de inclusão da pessoa surda. O site ele passou por atualizações e agora ele possui a transcrição em Libras, como podemos ver aqui nessa imagem da plataforma do canal Educação. Libras e cultura surda. O que pode ser feito em nosso polo? A disponibilização de cursos livres gratuitos aos estudantes do polo seria uma proposta interessante a ser feita, pois promoveria a expansão da Libras aos ouvintes e assim o processo de inclusão também seria promovido. A realização de capacitações em Libras aos funcionários do polo também se tornaria uma medida eficaz. E projetos interdisciplinares no polo sobre a língua brasileira de sinais também é visto aqui como uma forma de expandir a Libras e a cultura surda. Aqui estão as minhas referências bibliográficas utilizadas no meu portfólio. E aqui eu encerro a apresentação do meu trabalho e agradeço a todos vocês pela atenção. Obrigada.